Olá, eu sou Nívia Medeiros e vim aqui conversar um pouquinho com você sobre essa situação que a gente está vivendo agora que adentramos na terceira semana de restrição social, de confinamento. E muitas pessoas têm me relatado um sentimento depressivo por conta de estarem restritas dentro das suas casas, de não poderem fazer muitas coisas. Muitas pessoas vêm falando para mim, Nívia, eu acho que eu tô com depressão por causa disso tudo e tô preocupada, enfim. E eu penso que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença, né, da tristeza e da depressão. Porque realmente nós estamos vivendo uma situação em que todos nós estamos aprendendo a lidar com ela. Nós não temos uma receita ainda. Muitos cientistas, muitas pessoas, né, estão trabalhando muito para poderem conseguir chegar numa vacina ou numa medicação para a gente sair, né, dessa situação em torno do coronavírus, da transmissão. Mas, né, o que nós sabemos é que estamos todos aprendendo a lidar com ela. E agora que a gente está adentrando na terceira semana de restrição social, de confinamento, né, em que algumas pessoas estão voltando a trabalhar, precisam trabalhar, alguns serviços foram liberados, mas outros estão em pleno confinamento dentro de casa, principalmente o grupo de risco, né? Acho bem importante a gente conversar um pouquinho, porque nós não passamos, né, nenhum de nós passou por nada parecido, né, com isso ainda. A gente sabe que teve lá em 1918 a gripe espanhola, né, que veio e matou mais de 20 milhões de pessoas e obviamente naquela época não se tinham os recursos que nós temos hoje. Então estamos torcendo aí para que logo seja descoberta uma vacina, uma medicação em torno disso. Mas o que nós temos hoje é que estamos todos aprendendo a lidar com isso, né? E o que eu acho interessante da gente pensar e deixar claro aqui, que tristeza é diferente de depressão, tá? Depressão é um quadro sério, ele nos tira de funcionamento, é uma tristeza profunda. Ele apresenta vários sintomas, né? Às vezes as pessoas dormem demais ou perdem o sono, comem demais ou comem de menos, né? Mas, sobretudo, as pessoas com depressão geralmente apresentam uma falta de ânimo, uma falta de vontade, mas por tempo prolongado, por muito tempo. Já a tristeza é diferente, porque a tristeza, ela é normal do ser humano. Todos nós ficamos tristes. Todos nós podemos ficar tristes. Nós não temos que ficar o tempo todo dizendo, eu tô bem, eu tô confinada, mas tá tudo certo. Tem momentos que não tá tudo certo, tem momentos que a gente se entristece mesmo e não tem problema em você aceitar que você tá triste, não é estar depressivo isso, tá? Aliás, me lembrou muito, tá, uma das fases do processo de luto e eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Nós passamos, né, na verdade, todos nós estamos passando por um processo de luto. Embora a gente não tenha perdido alguém próximo, as pessoas acham, muita gente acha que às vezes o luto só vem com a perda, quando alguém morre. Não, nós vivenciamos um processo de luto em vários momentos da nossa vida, quando nós passamos por perdas. Às vezes uma separação, uma perda de trabalho, um afastamento de alguém, como nós estamos vivendo agora. Nós entramos num processo de luto. E é tão interessante a gente observar que a gente a maioria de nós, pelo menos, dentro desse processo de luto, porque também serve como ferramenta para a gente se acalmar, para a gente baixar a nossa ansiedade e para a gente acreditar também que daqui a pouco as coisas vão melhorar, tá? Dentro desse processo de luto, acompanhem comigo, tá? O processo de luto, ele é composto por 5 fases, tá? A primeira fase é a negação, tá? Quando a gente escuta ainda muitas pessoas falando, né? Esse vírus não me pega, esse vírus não é nada, é só uma gripezinha. A gente, né, que eu digo na psicologia, na psicanálise, a gente vê as pessoas em processo de negação quando falam isso. A segunda fase do processo de luto é a raiva,
Observem pessoas ao nosso redor que dizem, né? Ai, estão me fazendo ficar em casa, que saco, que droga, não posso fazer mais nada agora, né? Não posso mais ir em tal lugar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ai... Você vê claramente um sentimento de raiva em algumas pessoas, né? Saíram da negação e já estão na fase da raiva. A terceira fase é a barganha, tá? E na fase de barganha, que também compõe o processo de luto, quando a pessoa diz assim, ah, tá tudo bem, eu vou me distanciar e tudo vai melhorar. Ela começa a negociar com ela mesma, com a mente dela mesma, tá? Ah, o restaurante tá fechado, mas tem iFood, então eu peço um iFood. Ela começa a encontrar recursos para lidar com aquela situação, tá? A depressão, como eu falei há pouco, né? Que é uma fase de tristeza e é uma fase que a pessoa, ela pensa, meu Deus, será que isso vai passar? Quando isso vai passar? Enfim, é natural que a gente passe por isso. Nós estamos privados de muitas coisas. E depois da depressão, aí vem a fase de aceitação, que é quando eu tô entendendo, né, o que está acontecendo e eu sei como eu tenho que proceder, embora eu saiba, né, que isso vai acabar, mas não sei quando, que é a situação que nós nos encontramos hoje, né? A gente sabe que vai passar, mas a gente não sabe quando vai passar. Então, eu gostaria só de deixar esse recado para você, tá? De que você tome consciência de que estamos todos passando por isso, enfrentando juntos, sem receita, sem saber, né, direito como que a gente vai sair dessa, se é por um remédio ou realmente, né, pelo isolamento social, que hoje é a melhor forma para a gente conter essa pandemia, para a gente conter essa transmissão, é através do isolamento. Então, eu diria para vocês, né, nós passamos por um momento em que as informações divergem muito, a gente escuta ainda muitas notícias falsas e fica na dúvida, então eu sigo o que a Organização Mundial de Saúde, ela fala, porque ela vem acompanhando todos os países dentro desse processo da pandemia, ela vem analisando os dados e ela pode nos direcionar, tá? Neste momento, diante das nossas escolhas do que fazer e do que não fazer. Então, eu diria para vocês, nesse momento, quem pode, quem não voltou ao seu trabalho ainda parcialmente, fique em casa, tá? Quem já voltou, continue com as medidas de segurança, de higiene, de distanciamento, né, no tanto quanto possível, e vamos todos enfrentar juntos isso. Isso vai passar. Se puder, fique em casa. Se tiver alguma dúvida, deixa escrito aqui, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? Estamos juntos. Até mais.